vocês? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu like pro YouTube me divulgar automaticamente e alcançar mais pessoas. Não esquece de compartilhar com os amigos, deixar sugestões. E é isso aí, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje é para falar do Edmund Emil Kepper III, que nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 em Burbank, Califórnia. Sua infância foi extremamente conturbada, suas irmãs e sua mãe humilhavam ele, deixavam ele bem mal e tudo piorou quando ele chegou aos 9 anos de idade, quando os pais dele se separaram. Então, após o divórcio, ele, as irmãs e a mãe se mudaram para Montana, nos Estados Unidos, e aos 10 anos ele falou um segredo para a irmã que até então era aceitável. Ele contou que ele estava apaixonado pela professora dele. Ela não ligou, né, por ser uma criança falando, mas para uma criança de 10 anos ele disse uma frase bem doentia, que era a seguinte: eu só vou beijar ela quando ela estiver morta. Passando daí, ele começou a ter uns comportamentos estranhos, começou a decepar animais, ele começou a fingir morte em câmera de gás, fingir alguns tipos de mortes que é um pouco mais cruel, além de demonstrar um comportamento bem antissocial com todas as pessoas à volta dele. Então, aos 14 anos de idade, o Ed ele já media mais de 2 metros e já pesava mais de 100 quilos, ainda contribuindo com a exclusão dele com os colegas na escola, sofrendo bullying, apesar das pessoas terem medo dele por ele ser muito grande. Então, a mãe dele, vendo essa situação, quis deixar o filho dele com os avós, então ela transferiu toda a responsabilidade do Ed para os avós. Então, ele foi morar numa fazenda com os avós e quando ele tinha 14 anos, ele ganhou um rifle do seu avô. Então, o Ed, ele usava todos os dias, o dia inteiro, esse rifle para caçar animais com o avô dele. Diferente do avô, a avó dele não gostou de ter abrigado ele na casa dela, porque ela sentia um certo receio, um certo medo, porque ele encarava bastante ela, e ele detestava quando ela repreendia ele com alguma atitude dele que ele provocou, alguma coisa que ela fazia ao contrário do que ela pedia. Então, ele, cansado das brigas com a avó, da avó repreendendo ele deu um tiro na cabeça dela com o rifle que ele tinha ganhado do avô, mesmo ele não pensando nas consequências e mesmo ele gostando muito do avô dele, ele teve que matar também o avô dele. Então, ele matou o avô e a avó. Depois disso, ele foi preso, mas ele foi internado no hospital psiquiátrico com diagnóstico de psicopata paranoico. Mesmo ele sempre se sentindo deslocado dos demais, quando ele foi internado nesse hospital, ele se encontrou junto com os colegas dele, quando os colegas dele começavam a contar as histórias que eles tinham cometido sobre estupro, sobre assassinato. Ele ouvia aquelas histórias e ficava maravilhado com aquilo. Após um tempo na clínica, ele foi premiado com 18 meses de liberdade condicional, mesmo não sendo indicado pelos médicos dele. Então, ele voltou a morar com a mãe. Aos 20 anos, ele comprou seu primeiro carro e aí ele começava a oferecer carona para as mulheres e colocando o seu plano em prática, da qual ele tinha planejado o tempo que ele ficou preso. Então, ele começou a adaptar o carro dele, tirou antena, tirou carpete, colocou cobertores, sacos plásticos, armas de fogo, faca, tudo para ele conseguir cometer um crime. Então, ele sempre oferecia carona para as meninas, elas aceitavam. Quando elas viam que ele estava desviando do caminho e alertava ele, ele mostrava as armas
e ficavam ameaçando ela, levava elas para um local bem remoto e lá eles matavam ela, sufocando com um saco plástico, acertando com tiros e também facadas. Após matar suas vítimas, ele levava para casa da sua mãe, cometia necrofilia, depois lavava os corpos e mexia nos corpos minuciosamente. Ele cortava em pedaços e depois enterrava. Ele gostava mais quando era menina de colégio, mas ele também tinha um desejo enorme de fazer a mesma coisa com a mãe dele, que acabou fazendo. Então, em uma certa noite, ele entrou no quarto dela, matou ela com golpes de martelo na cabeça, cortou a cabeça dela e fez sexo com o corpo. Mesmo ela morta, ele ouvia a voz dela humilhando ele. Então, com o auxílio de uma faca, ele cortou as cordas vocais dela. E sobre os restos mortais dela, ele humilhava ela, xingando ela como se ele estivesse desabafando os anos de humilhação que ele sofreu dela. Logo após ter assassinado a sua própria mãe, ele ligou para uma amiga da família, a convidando para jantar. A mulher achou um pouco estranho, mas mesmo assim ela aceitou o convite. Não sabendo que ela estava sendo arrastada para a morte, ele a matou, a estrupou e decapitou. Ed tinha contato com policiais, pois ainda tinha o sonho de se tornar um deles. Então, nas conversas com os policiais, ele ficava sabendo dos crimes que ele mesmo havia cometido e ele ficava muito orgulhoso por saber que ele era cruel, mas ele já estava ficando entediado de saber que ninguém estava descobrindo que era ele o autor do crime. Então, ele mesmo ligou para a polícia, confessou todos os assassinatos e levou os policiais até o local onde ele tinha desovado os corpos. Após a confissão, ele foi levado a julgamento e a manobra de seu advogado foi declarar insanidade mental. Fato que não foi aceito pelo tribunal, o que condenou pelo menos 8 crimes que foi acusado. Ao final do julgamento, Ed foi condenado à prisão perpétua com direito acondicional. Ed é considerado um dos serial killers mais cruéis e inteligentes dos últimos tempos, com um QI de 145. Inclusive, foi utilizado como fonte de estudo para o FBI, pois ele revelava diversas características e pensamento existentes em criminosos como ele. Atualmente, o Ed tem 72 anos, ele está preso até hoje na Califórnia. Ele já teve sim a oportunidade de pedir a condicional dele, mas ele se nega a pedir para ele sair, pois ele fala que a vida dele é muito boa e muito feliz na prisão. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e nem de me seguir no Instagram, que eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp, manda no Facebook, no Instagram e me marca que eu reposto vocês, tá bom? Um beijo e fique com Deus.